What you're hearing is Hardie Fiber Cement Siding living up to its reputation as the siding that helps resist weather damage, no matter what Mother Nature throws its way. James Hardie knows how important a reputation is, especially when you're a home builder. That's why Hardie products withstand the elements better than wood-based siding, with styles to match their strength. Because when home builders work with us, we deliver our best so they can look their best. Protect your reputation with exterior products by James Hardie. Vou te recomendar uma cantora coreana que eu gosto, Aileen. Entra a questão, por exemplo, das empresas, de sucessão. Tem uma briga pelo poder, porque ainda se entende que o mais velho, apesar de que... Olá, caros leitores! Como é que estão? Tá no ar mais um Live com o Autor. Eu me chamo Raik Tavares. Essa é mais uma edição do Live com o Autor, é a segunda temporada. Que segunda temporada tá sendo essa, não é, meu querido? Muita gente legal passando por aqui, gente interessante demais. E essa semana eu converso com a Katherine Legton. A gente vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, o seu novo livro que ela tá lançando agora, Um Coreano em Minha Vida, pela editora Arcadia. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a influência que os doramas coreanos tiveram aí na sua nova obra. Nesse episódio vamos aprender muito sobre esta cultura que está ganhando o mundo graças aí, né, aos doramas. E então vamos falar um pouquinho sobre realismo fantástico também, que leva o nome desse episódio. Então tá no ar o Live com o Autor desta semana. Aproveitando a deixa, eu já indico para você 2 cursos interessantes para você dar um upgrade aí na sua escrita. O curso básico de roteiro, para quem quer escrever roteiros, é uma boa oportunidade, custa super barato, R$ 89,90. No link aqui do episódio você pode comprar esse curso, ok? Aí você pode conferir mais sobre esse curso aqui no link deste episódio. Vou indicar também para você o curso de criação literária. Esse curso é 100% online, tá bom? Tem mais de 65 videoaulas, é muito interessante e ele tá super barato, tá R$ 69,20. Super barato mesmo. No link aqui desse episódio você compra este curso e, claro, você vai aí desenvolver ainda mais o seu talento através dessas aulas aí, tá bom? Curso de roteiro e também tem o curso aqui de criação literária. 2 boas oportunidades para você aprender ainda mais. No mais, você pode compartilhar esse episódio com seus amigos, me marcar nas redes sociais assim que você compartilhar esse episódio, e se você estiver ouvindo em qualquer plataforma que seja aí, comenta nessa plataforma e marque algum amigo quando você compartilhar também. E vai aqui no link, apoia aí o Live com o Autor. Temos aqui o Apoia-se, apoia o Live com o Autor e manda ver. E vamos lá, vamos pro episódio de hoje que tá bem interessante. Eu aprendi demais sobre a cultura coreana. Então vamos lá, 1, 2, 3 e claquete! Quem sou eu? Katherine Laura Legton, meu pseudônimo. A princípio, eu não iria revelar a minha identidade como pessoa, né, por ser muito reservada, mas depois acabou que eu fui me soltando um pouquinho mais no meio e resolvi mostrar o rosto e a pessoa por trás do nome Katherine. Meu nome de verdade é Elisandra, eu acho que não tem problema nenhum em falar. Mas no meio literário eu gosto muito quando as pessoas me chamam pelo nome carinhoso de Kate. Acho que fico mais próxima, até porque quem escreve é a Katherine, não é a Elisandra. Vamos separar as duas, assim. Eu gosto de escrever desde criança. Foi uma forma que eu encontrei de me abrir, né? De me abrir, assim, para o mundo. Eu era muito tímida e tinha muito medo de falar com as pessoas e de falar o que eu pensava. Então, foi escrevendo desde muito cedo que eu consegui expor as minhas ideias e os meus sentimentos. E depois veio a paixão pela leitura. Eu também comecei a ler muito cedo. Lia livros de contos de fadas mesmo. Depois eu recebi os gibis dos meus primos e também desenvolvi a paixão por ler os gibis. E mais tarde surgiu os livros clássicos, né? A literatura clássica, que todo mundo odiava nas aulas, mas a ratinha aqui de biblioteca não saía da biblioteca.
E assim eu fui desenvolvendo as duas coisas, a paixão pela leitura e a paixão pela escrita. Só comecei a escrever de verdade, profissionalmente, em 2018, após o nascimento do meu filho. E eu e meu marido optamos porque não retornasse, para não retornar ao mercado de trabalho, a gente está difícil, a gente queria dar uma educação mais presente para o nosso filho, pelo menos nesses primeiros anos da vida dele. E aí eu não consigo ficar sem fazer nada. E ele disse: então por que você não estuda e não desenvolve a sua habilidade com a escrita? E foi assim que eu comecei a escrever os romances que estão publicados agora. Atualmente você me tornei a Catherine. Legal, legal. Atualmente você tem quantos livros publicados? Que você colocou na internet, sem ninguém saber a sua identidade, sem saber que era você, né? Porque você... Eu comecei com um romance chamado As Duas Faces de Angel, mas eu retirei ele para revisão. E eu entrei com esse romance pela Amazon em 2019. Final de 2019, já começo de 2020. Depois, eu publiquei Todas as Vidas de um Coração, que é um outro romance, tanto pela Amazon como pela editora Sonho de Livro. Aí eu já comecei a entrar por editora. E tenho mais 2 contos publicados. Esses são totalmente independentes, que estão só na Amazon. E agora, Um Coreano em Minha Vida, que eu lancei primeiro na Amazon, aí surgiu um convite da Acádia. Foi tudo muito rápido. E agora está saindo ele físico pela editora também. A capa está muito bonita, viu? Gostei da capa. Pois é, um trabalho lindo da Cora. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela faz, acho que todas as capas que estão, desde os independentes até os físicos, foram ela que fez. Eu gosto demais do trabalho. Quando eu disse para ela, olha, eu quero uma ilustração, ela adorou fazer. E aí a gente ficou procurando a imagem que pudesse servir de inspiração para a capa. E como eu sou muito fã de doramas, então já fui logo procurando uma cena de um dos meus doramas preferidos e mandei para ela. Falei, eu quero essa cena na capa, vamos fazer em cima dessa cena. E saiu. Como é que começou a criação desse livro, desse seu livro que você está lançando agora? É falar sobre uma cultura que você não vive, né? A gente não vive, né? Você não vive essa cultura e de um momento e espaço totalmente diferente do seu cotidiano. Então, surgiu. Eu vou começar primeiro como para poder entrar na criação do livro. Eu estava muito entediada em casa, e já tinha passado tudo o que eu podia ver de romance na Netflix. Aí ficava aparecendo um dorama direto, que era um dos originais, foi um dos primeiros que a Netflix colocou no catálogo. E eu, mas será que eu assisto esse negócio? Não tem cara de ser bom. Sério, eu realmente tinha preconceito com as produções, porque eu pensava na época que todas as produções asiáticas tinham só relação com artes marciais. E eu, isso não é para mim. Mas passei tudo, não tá sobrando nada, então coloquei. Aí assisti o primeiro episódio, aí falei, não, até que não é chato. Deixa eu ver mais um. E do segundo já foi pro terceiro, então eu fui ficando viciada. E terminei uma série, já fui para outra. E isso foi despertando a minha curiosidade com relação à cultura, né? Que é muito, muito diferente dos nossos costumes. Eles têm um respeito muito grande por hierarquia, e aí isso foi chamando muito a minha atenção. E a forma como eles desenvolvem os relacionamentos amorosos também é bem diferente do que a gente vive aqui. Eu tive vontade de escrever um romance
abordando essa forma de relacionamento e trazendo um pouco dessa cultura para a gente, para a nossa realidade, misturar um pouquinho uma brasileira com um coreano. Foram várias coisas que eu acho que é necessário que você consiga compreender a cultura. Que às vezes a gente julga um aspecto que, de repente, consideramos ruim, mas sem entender a história por trás disso. Então, eu fui atrás de tudo. Economia, a história antiga deles, a formação, as influências, a invasão dos japoneses, a Coreia, enfim. Pesquisei tudo e os costumes de hoje, como são os relacionamentos, porque eles são assim. E aí, compreendendo tudo, eu juntei e resolvi ainda adicionar um pouco das lendas, que é bem comum quando você assiste uma produção televisiva deles, você encontrar um pouquinho de ou fantasia ou realismo mágico, que é através dessas lendas, tipo o ceifador, que foi o que eu utilizei no livro. Também eles têm uma lenda sobre uma raposa de 9 caudas, que é um ser que não é bem uma raposa, mas é uma raposa que se transforma em um humano e vive por 1000 anos, enfim. São várias histórias bem legais, eles têm várias lendas muito bacanas que dá para ser explorado e trazer para dentro das histórias. E então eu mesclei tanto essa parte da cultura normal, da realidade de todo ser humano, como trouxe um pouquinho de magia para dentro do texto. Foi assim que surgiu a ideia, através das pesquisas, e também porque eu gosto de fazer essa mistura. No meu outro romance, eu também tenho um pouco de fantasia dentro do livro, e no caso, Todas as Vidas de um Coração é fantasia mesmo, que este é realismo mágico. Não, você já pode falar para mim já a diferença entre os dois, né? E também para quem está ouvindo a gente, qual a diferença do realismo mágico, né, com a fantasia? Né? Não é uma coisa que é muito fácil de você discernir, porque acaba que se misturam, tudo envolve o sobrenatural. Porém, a fantasia, você cria todo um universo, né? E você, toda a sua história, ela é explicada ali naquele universo, ela é focada para aquele universo. Mesmo o romance, quando ele se desenvolve no meio fantástico, ele tem todo mundo dele é construído assim, bem certinho, tudo muito interligado. E já o realismo mágico, você insere alguns elementos fantásticos dentro do seu livro, da sua história. Por exemplo, eu coloquei o ceifador, eu coloquei 2 bruxas, uma que tem poderes relacionados à manipulação da natureza, de utilizar a natureza para salvar vidas, para ajudar as pessoas, e uma outra que é necromante e que tem o poder de transitar entre 2 mundos. Mas eu não dou uma explicação, eu não crio um mundo para isso. Isso acontece dentro do nosso mundo, sem uma explicação muito aprofundada. Então, a história não gira em torno da fantasia. A fantasia é um elemento dentro da história. Essa é a diferença básica do realismo mágico para a fantasia. Na fantasia, tudo gira em torno da magia, vamos dizer assim, do universo fantástico. Já o realismo mágico são só alguns elementos que você insere e não é o foco da história. É isso. A cultura coreana e a cultura brasileira tem algo assim muito em comum? Olha, eu não vejo muitas coisas assim em comum, não, a não ser que eles também são bem alegres e adoram celebrar, né? Mas não tem, por exemplo, muitos toques, né? Nós temos uma cultura de pegar muito um outro, de encostar nas pessoas, abraçar, beijar, cumprimentar dessa forma. Lá, eles curvam-se, né, para cumprimentar, mesmo quando você tem uma certa intimidade, um grau um pouco maior de relação.
ainda assim é muito respeitoso. Então, tem essa barreira, assim, bem grande. A questão da hierarquia é muito forte. Quando eu falo hierarquia, não é só entre chefe e funcionário, não. Até entre colegas, você tem nomes, você tem nomenclaturas para se tratar. Se você é mais velho, e é tudo muito importante essa questão de idade. Sempre respeitando o mais velho. Ele é sempre o mais importante. Então, tá, um grupo de amigos e vão tomar soju, por exemplo. Quem serve é o mais novo, né? É bem interessante, mas é ele quem normalmente se oferece para servir o pessoal mais velho que ele. E o que mesmo é o soju? que a diferença seja assim, pequena. Família também é algo que é muito forte. Não que pra gente não seja, mas eles têm muito essa hierarquia dentro da família e você respeita isso. O que o mais velho falou é lei. Não é como a gente que às vezes vai questionar, eles não questionam, eles obedecem. O pai falou, a avó falou, é lei, vai seguindo todo mundo. Aí entra a questão, por exemplo, das empresas, de sucessão, tem uma briga pelo poder, porque ainda se entende que o mais velho, apesar de que pelos dramas mais novos, você percebe que tem uma modificação de leve. Hoje não significa que só o mais velho é quem vai ser o presidente, quem vai assumir a empresa de fato, mas ainda existe isso. Casamentos também a família ainda se envolve muito e tenta arrumar o que a gente poderia achar estranho de encontro às cegas, lá acontece. A família vai, negocia, independente de classe social. Os pais interferem bastante nisso, vai chegando a uma certa idade, você não casou, tem que casar, tá na hora, então começam a fazer os arranjos para os filhos encontrarem. E namoro, quando o namoro se inicia, também tem um certo prazo para as coisas acontecerem. É comum que o primeiro beijo aconteça só depois de um mês. São coisas assim, bem diferentes. Quando eles apresentam os respectivos para as famílias, é porque é um relacionamento bem sério, e aquilo vai ser levado até, provavelmente, o casamento. Se for um namoro, assim, sem muito futuro, não acontece. E pra gente não, né? Tudo tão mais fácil nesse aspecto. O Brasil, tudo vai da melhor forma possível. A gente não fica com muita cerimônia, né? Não. Mais aberto para falar com a família, enfim. Não é igual, entra até como é um país extremamente conservador, né? Pelo que se mostra, é um país extremamente conservador. São, na verdade, todos, né? Ali todos os asiáticos, eles ainda têm essa questão muito forte. A China, quando eu assisto, eu não pesquisei a China ainda, não tenho nenhum planejamento para escrever alguma história com os chineses, mas eu assisto também dramas de produção chinesa, e eles ainda são mais rigorosos nessas questões de costumes, assim, em alguns chegam a ser um pouco mais violentos até, né, na forma de lidar. Calma, não vão entender de violência como, todo mundo sai se batendo, não é bem isso, mas eles são mais grossos, vamos dizer assim, na forma de lidar com as coisas, mais rígidos mesmo. Pelo menos eu percebo, claro, a gente sabe que dramatização tende a exagerar um pouco, mas é o que passa quando você está assistindo. Entre todos os doramas que você assistiu, né, até você decidir escrever o seu livro, né, que retratasse, né, a vida de dois personagens dentro desse segmento, qual o dorama que você fala assim que, não, esse é o meu dorama, eu queria viver essa vida? Nossa, vai ser difícil. Vai ser difícil escolher, porque eu tenho os meus queridinhos, eu tenho uma lista de queridinhos. Fica difícil. Mas eu acho que seria muito legal viver histórias com um pouquinho de fantasia. Não tô falando que eu adoro esses elementos. Eu acho que eu gostaria de viver algo tipo Goblin. Quem estiver ouvindo e for dorameira do universo de doramas vai entender. Goblin, porque ele tem também um ceifador. É diferente, eu sei, né? já me indicaram, já.
E a história é bem legal, enfim, eu acho que seria bacana. O outro que eu achei que mexeu bastante comigo, Secretária Kim, o que houve com a Secretária Kim, esse não tem fantasia, mas para mim foi o máximo, foi muito bacana. Uma história bem divertida, claro, tem as nuances as partes de drama, como todas as histórias deles têm, eles mesclam muito, vão de comédia para drama, para romance, tudo numa coisa só. Deixa eu pensar em um outro um pouco diferente. Tem o primeiro, foi um chinês, né, como eu disse. Foi o primeiro dorama que eu assisti, Jardim de Meteoros. Pra mim vai ficar assim, no coraçãozinho pra sempre. Eu adoro e já assisti umas 6 vezes, 7. Eu perdi seriamente, eu já revi e não canso. Eu gosto bastante. Eu não sei, assim, né? Vamos dizer, eu viveria dessa forma, mas eu acho que seria bacana. Se eu tivesse, por exemplo, como entrar na história e pelo menos estar ali de pertinho, eu gostaria de ver, de estar ali, pelo menos como espectadora. Quanto tempo Sim. você demorou para realmente chegar assim no ponto? Agora eu vou publicar, como você disse, ele foi para a Amazon primeiro, depois teve o convite da editora, e mesmo assim agora tem uma outra lapidação que a editora deve estar fazendo com você, né? Sim, Todo um outro tem. trabalho. Sempre tem. Não adianta, sempre tem, vai ter cortes e tudo mais, outras coisas. Quanto tempo você gastou? Porque, tipo assim, tem toda uma pesquisa por trás, né? E tem a criação, a forma de criar os personagens. Quanto tempo? A pesquisa eu comecei logo que eu assisti os meus 6 primeiros doramas. Eu já comecei a pesquisar. Tanto eu ainda tenho a pasta aqui com calhamaço, assim, de papel, e não só arquivo no computador. Ainda tem alguns que eu precisei imprimir, porque quando é muito grande, para mim é ruim ficar lendo na tela do computador. Mas vamos colocar aí 1 ano e meio entre tudo, porque eu escrevi ele todinho, depois eu não gostei, e aí eu reescrevi. Ainda teve tudo isso. E eu tenho o hábito de ir fazendo versões da história. Então, eu faço uma modificação, é uma versão nova. E eu deixo tudo salvo. Eu prefiro fazer assim, porque às vezes, quando você termina e relê, tem uma coisa que eu não gostei, e se eu tivesse deixado da forma anterior, ficaria melhor. Então, eu tenho como voltar e pegar aquele trecho e colocar de volta na história. Então, eu vou fazendo várias versões e salvando. E também, se der algum problema no computador, como já aconteceu de perder arquivo, tendo várias versões, o seu dano não é tão grande, né? Então, tem isso também. Eu faço muitas cópias. Cópias em tudo. Envio por e-mail, no HD externo, pendrive, enfim. Você é uma pessoa extremamente prevenida, né? Você é uma pessoa que não... Se falar assim, estou escrevendo um livro, eu tenho 5 versões. Eu sou metódica. Eu entendi. Bem metódica. Tanto que para escrever, a gente até comentou naquela live, né? Eu tenho que fazer tudo certinho. Se eu pular e ir eu estou escrevendo o capítulo 1, tive uma ideia, vou escrever o capítulo 10. Eu me perco completamente. Não dá. Eu tenho que seguir certinho o roteiro que eu preparo. Eu chamo de outline, porque foi assim que eu aprendi, né? Nomear dessa forma. Então, muitas vezes, quando eu pego os primeiros arquivos, está escrito outline. Aí depois eu vou renomeando e vai seguindo as outras versões. E às vezes também eu faço versões diferentes para esse planejamento. Dentro do seu livro também você faz citação de música coreana? Tem. Essa música, na verdade, a letra dela é em inglês, mas é um cantor coreano. É o Harry Lau. Eu gosto bastante das músicas dele, e essa música especificamente é de um dos dramas que eu também sou apaixonada, que é While You Were Sleeping. Enquanto você dormia. A música é o tema desse dorama, e eu acabei também colocando como tema principal do casal, porque a letra é muito bonita e tem a ver com a história também. Eu vou te recomendar uma cantora. Adaptei. Vou te recomendar uma cantora coreana que eu gosto, Aileen. Mas eu tenho música dela. Legal. Eu não ia deixar ela de fora, a voz dela é perfeita. Não, a voz dela é fabulosa.
né? Eu adoro a Eileen, eu acho muito legal, né? Você pensou já em aprender coreano? Já pensei. Já eu até tentei começar sozinha, mas aí é muito complicado. Porque é uma raiz completamente diferente do que a gente está acostumado. Então eu tenho que parar. E como eu estou estudando italiano agora, eu vou terminar primeiro, que a gramática não é nada fácil. A gente pensa que, tem palavra parecida com o português, então vai ser igual. Não é. Não é, bem complicado. E quando eu terminar italiano, aí eu pretendo estudar coreano. Não só porque eu quero ouvir as músicas e também assistir os doramas sem legenda, mas pela curiosidade mesmo. Eu gosto de aprender. Quando eu me apaixono por alguma coisa, eu tento aprender o máximo sobre o assunto. E, inclusive, provar comidas, eu provei. Da comida coreana, o que você mais gostou, o que você recomenda? Olha, na verdade, o que eu não vou recomendar, tá? É Melhor. o lamen apimentado. Não, pelo amor de Deus. Gente, eu não conseguia sentir minha língua de tanta pimenta. É muito forte. A gente acha que mexicano tem comida forte. E assim, eu não comia pimenta. Eu fui aprender a comer um pouquinho de pimenta com comida mexicana. Mas quando eu experimentei o lamen coreano apimentado, eu desisti de pensar que americano gosta de comida apimentada, mexicano gosta de pimenta, porque nunca eu tinha experimentado algo que fizesse a minha língua ficar dormente. É muito forte, então eu não aconselho. Não aconselho. Então fica. O gimbap, que é mais parecido com o que a gente conhece, que é o sushi deles. É o bolinho de arroz envolto com algas, só que na versão coreana não é cru, são legumes cozidos e tem ovos também cozidos. E eu lembro que tinha mais alguma coisa no meio. Só não tá vindo agora o que é. Ele é um pouco mais suave. Como eu não gosto de comidas cruas, então esse é mais tranquilo de comer. E uma coisa que eu quero experimentar é um prato deles de carne, que é uma carne cortadinha, como se fosse cortar a carne para fazer o estrogonofe, né? São tirinhas de carne e eles chamam de bulgogi. Eu acho que essa é a pronúncia, eu não tenho certeza. E ela é uma carne refogada, bem temperada, com temperos e condimentos coreanos. Não é como a gente faz, refogadinho com alho, enfim. E aí, como vai, se não me engano, acho que é pasta de soja. Eu não tenho certeza, porque eu não lembro, decoro as receitas. Eu queria experimentar. Eu sou doida para experimentar essa carne. Soju, eu tomei. E é bom. Só é forte, bem forte. Então, se alguém for tomar e não está acostumado, é forte. Se prepare e tem o ritualzinho para tomar o soju, que você tem que virar ele de uma vez. Então, é aquele shot assim, grande. Dá uma tonteada na hora. Os seus personagens, eles têm alguma inspiração com alguém que você conhece? Ou realmente são só mesmo pessoas que você criou? Alguns são pessoas que eu criei, mas a personagem Mariana é baseada em uma amiga minha. Uma amiga que eu conheci aqui em Natal, Fernanda. Não fisicamente, eu até falei, Fer, ela não é parecida fisicamente com você, mas a personalidade dela é sua, eu peguei emprestada. Graças a Deus, ela leu, gostou da história e amou a Mari. Então, assim, a Mari é uma das minhas personagens especiais, porque retrata uma amiga minha. Ela é bem animada, a Mari é pra cima, e assim como a Fê, eu nunca vi a Fê desanimada pra nada, nunca mesmo. E como eu coloquei na descrição do livro, Mari adora o sol e ela é como se ela fosse o próprio sol, porque essa minha amiga, ela era assim, a gente fazia pós-graduação juntas, e aí quando tinha os intervalos, ela queria procurar algum cantinho que tivesse o sol, porque ela adorava o sol.
E ela sempre animada, sempre brincava com ela. Realmente, pensava comigo. Tem que ir pro sol mesmo, porque a pessoa iluminada desse jeito não tem como não gostar de sol. Sol e café eram as paixões da Fê, e foi o que eu acrescentei, que eu coloquei para Mari também. Deixei bem tranquilo, assim, bem aparente esse costume da minha amiga na personagem. Já a protagonista não, a protagonista. Normalmente as minhas protagonistas sempre têm alguma coisa minha que é assim, uma personalidade mais forte. Eu não consigo criar protagonistas muito boazinhas, muito quietinhas, não dá. As minhas sempre vão bater de frente com alguma coisa, que é algo meu. E como elas estão ali na minha mente, é como se a gente se tornasse uma só na hora que você está escrevendo, né? Então, acaba acrescentando algum detalhe, alguma característica minha, e normalmente é alguma questão de temperamento mais forte, algo desse humor, assim, mais batalhador. Eu não sou de ficar esperando nada acontecer, então as minhas personagens também não ficam. Não sei fazer aquela menina que chora, 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 espera o príncipe. Eu gosto de personagens assim. Eu acho que personagens assim, eu acho que chamam mais atenção, né? E é mais realista também, né? Que a gente não ficar criando personagens fora do padrão natural, né? E o mais acho que não dá para criar perfeito, né? Porque não existe perfeição. Eu acho que a gente tem que se identificar como seres humanos quando está lendo. Para a gente finalizar, eu queria que você indicasse um filme, uma série. Você já indicou, né? Mas vamos colocar aqui para ficar melhor, né? Eu queria que você indicasse livros que você leu e que você gostou muito, gostou de verdade, que todo mundo tem que ler. Independente se é coreano ou não, né? Independente. Bom, eu sei que todo mundo que me conhece sabe da minha paixão pela Julia Quinn e pelo Nicholas Sparks. Então, de livro, eu vou indicar Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. Você sabe que eu odeio, né? Pois é. E Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Olha aí, olha só. Para quem não tá vendo, porque não tem como ver, eu tô mostrando para ela. Ver, tá certo. Eu tô mostrando para ela aqui o livro do Nicholas Sparks, que eu odeio. Para mim, só o filme presta, tá? O livro não presta. Mas a obra-prima do Nicholas Sparks, para mim, é o Diário de uma Paixão. É lindo também. O Diário não tem da como Paixão questionar. É lindo. Ele escreveu baseado no sogro e na sogra dele, né? Foi. Bem interessante. E tem uma continuação, não é isso? Tem continuação? Não sei se tem continuação. A minha irmã comentou alguma coisa que ela leu, enfim, bom, eu não vi, mas a minha irmã também é fã, então às vezes a gente troca figurinhas. Eu tenho um caminhão de livros do Nicholas Sparks. O último que eu comprei foi Alma Gêmea. Não li ainda. Eu não li ainda também não, mas está aqui para ler. Acho que eu nem vou ler, porque Nicholas Sparks caiu muito no meu conceito em alguns pontos. Não fala assim, tadinho. Então ela é Julia Quinn. Tá, eu vou Julia Quinn. Vou ler. Não, mas a série Bridgertons. Bom. Não, mas quem não quer ser Nicholas Sparks, né? Pois assim. Imagina. É o sonho, acho que é o sonho de consumo, não? Mas só que de quem é escritor. Sim. Mas só que o Nicholas Sparks tem uma coisa que é muito importante, que você faz muito bem também, que é a questão do nicho. Você tem o seu nicho bem definido, né? Você tem o seu nicho bem definido. Isso é bom, né? Quando você tem o seu nicho definido. Seu público-alvo. Mas eu acho que tem que ser assim, senão a gente acaba se perdendo, né? E você não cria uma identidade, você não consegue melhorar os seus próprios textos, porque vai trabalhando uma coisa que, de repente, é tendência, eu vou mudar porque tá com a tendência ali, e acaba perdendo a própria identidade. E ele, pra gente, é referência, né? Ele realmente criou o nicho dele, ele tem o público fiel, a Julia Quinn também criou, né? Tá seguindo aí, trilhando o mesmo caminho dele. Você me perguntou de filme.
filme, eu vou dizer que vai totalmente o oposto do que eu escrevo. Eu gosto. Filme, eu já sou mais fã de suspense, e também de super-heróis. Eu adoro. Então, eu amo os filmes da Marvel. Todos. Principalmente Thor. Adoro os filmes do Thor. Eu acho ele um herói engraçado. Que nos últimos filmes, então, dos Vingadores, pelo amor de Deus, eu ri muito. Adorei os filmes. E aí eu indico para a pessoa relaxar, sair um pouco da realidade. Então vamos de super-herói. E série? Série eu gosto de uma chamada When Call Hurts, que é uma série daquela TV. Eu acho até que eu falei o nome errado, porque eu só tenho o nome dela em inglês. Mas acho que é Quando o Coração Fala, Quando o Coração Chama, é alguma coisa assim a tradução. Até a Netflix está sem colocar as últimas temporadas. Estou muito chateada com isso, mas enfim, é uma série muito bacana. Ela é de época e conta a história de uma professora, né, dando aula numa cidadezinha de interior, uma cidadezinha bem pequena, e vai contando todo o progresso dessa cidade. Então tem romance, tem a evolução da sociedade, um pouquinho de história. Eu acho que é bem bacana. Para quem gosta, assim, de séries mais que retratam um pouquinho mais a história e a realidade do passado, eu acho essa série bem bacana. E claro que eu vou deixar um dorama, agora é difícil escolher. Mas eu vou indicar um agora, que saiu agora e que eu estou acompanhando, que é Desgraça a Seu Dispor. Eu sei que o nome é muito esquisito. Muito bom. Muito esquisito, mas é um romance. É um romance com fantasia e vale a pena. Eu já estou me debulhando em lágrimas com o último episódio. E já estou imaginando que eu vou sofrer muito até o final da série. Bom sofrimento, tá? Obrigada, mas eu gosto. Bom sofrimento.